Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 28 de setembro, estamos na 25ª semana do Tempo Comum e hoje vamos refletir no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos esse momento da profissão de fé de Pedro, na qual ele reconhece que Jesus é o Cristo, é o Messias. Mas o início desse diálogo, ele nos possibilita a uma profunda reflexão. Jesus pergunta aos seus discípulos, e hoje pergunta a mim e a você, o que dizem sobre ele? O que a sociedade dizia sobre Jesus? O que o mundo, na época de Jesus, falava, comentava sobre Jesus? Se nós fôssemos atualizar essa pergunta nos dias atuais, nós poderíamos dizer que hoje os meios de comunicação dizem sobre Jesus de uma maneira geral, que as redes sociais hoje falam a respeito de Jesus, o consideram, quais são as conclusões que o mundo, que a sociedade tem a respeito de Jesus. E aqui tem uma realidade bem profunda, porque aquilo que o mundo, aquilo que talvez a sociedade de uma maneira geral tem como conclusão sobre a pessoa de Jesus é diferente, é bem distinto da consideração de que os discípulos do Senhor têm sobre ele. Porque uma coisa é você ouvir falar da pessoa de Jesus. Outra coisa é você conhecer Jesus em pessoa. Quando Jesus faz essas duas perguntas, esse diálogo com seus discípulos, na verdade, ele está mostrando essa diferença, que eu e você, como um discípulo, como homens e mulheres que fomos chamados a viver uma vida de intimidade com Deus, a tê-lo como uma realidade de riqueza e de pertença, temos que saber. Se a minha consideração sobre Jesus é a mesma do mundo, alguma coisa está errada. Porque eu e você somos chamados a ter uma intimidade com Deus. E se somos íntimos, a intimidade possibilita a ter profundidade em conhecimento do outro. Eu não posso somente conhecer Jesus de ouvir falar dele, mas como a passagem do livro de Jó nos lembra muito bem, eu sou chamado a testemunhar a partir da experiência pessoal. Eu sou chamado também a concluir e dizer que hoje os meus olhos viram. Sim, querido irmão, amada irmã, essa passagem hoje é Jesus me interpelando e também te interpelando dizendo: "E vós, quem dizeis que eu sou pessoalmente?"
E vós? E como nós respondemos isso? Não há uma resposta, talvez, decorada, mas, acima de tudo, a nossa vida. A nossa história com Deus, ela responde isso. Como tem sido a sua intimidade, o seu encontro com o Senhor? O que você tem buscado de ouvir a voz do Mestre, para que cada vez mais o seu coração possa reconhecê-lo e crescer nessa intimidade. Cada vez mais você possa conhecer a face de Jesus e, com a sua vida, dizer quem Ele é na intimidade, na profundeza do coração. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza cada vez mais a amadurecer a nossa resposta de quem é Deus para a nossa existência. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.